Olá pessoal, tudo bem aí? Tudo certinho? Todo mundo tranquilo? Como é que estão todos aí? Como é que tá aí o Frieira? Saudade aí do Frieira, saudade de todo mundo aí, né? Como é que estão aí a Nicole, Lorena, né? Como é que está aí a Thalita? Todo mundo aí, pessoal. Como é que vocês estão? Vocês não estão comentando muita coisa lá nos vídeos? Comentem lá, né? Coloque lá alguma frase, né, para a gente ter um feedbackzinho aí de como é que estão as aulas. Coloque algum comentáriozinho lá, tudo bem? Então, vamos aí corrigir essas atividades que eu solicitei aí, tá? Na, no último vídeo. Tudo bem, então? É, eu não sei como é que está a situação aí, se todos já estão com acesso ao, ao Octa 2 aí, tudo bem? Se você ainda não tiver com o Octa 2 em mãos, eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência, tá? E quando vocês estiverem já com o livro na mão, aí vocês realizem essa atividade aí. Tudo bem, então? Então vamos aí nessa questão um que trata a respeito aí dessa chargezinha aí do Garfield, tudo certo? Vamos dar uma analisada aí, tá bom? É comida para gato com pouca gordura. E aí o Garfield fica olhando a comida ali, né? E retruca. E por acaso eu sou um gato com pouca gordura? Aí diz: na tira de Garfield, a comicidade se dá por dupla possibilidade de leitura. Explicite as duas leituras possíveis e explique como se constrói uma delas, tá? Então, no caso aqui, o John, quer dizer, acho que é o John, né? Ele tá dando comida mais fitness para o Garfield, né? E com certeza o Garfield não gosta de comida mais fitness, né? Porque geralmente essas comidas com pouca gordura, o sabor delas não é tão bom quanto uma comidinha um pouco mais engordurada, né? Então, as duas situações vão apontar para o seguinte fator: a relação da comida que tenha pouca gordura e o Garfield ficar indignado porque ele é um gato que tem muita gordura, né? Então a gente nota aí pela barriguinha dele, né? Então essa dupla interpretação vai se dar dessa forma aí. Aí a B diz assim: use vírgulas para discernir uma leitura da outra, né? Então a gente pode colocar assim: comida, vírgula, que é para gatos, vírgula, tem pouca gordura, tá? Porque no caso aí, com pouca gordura, está complementando o sentido de comida, tudo bem? Então, quando a gente coloca aí esse termo que é para gatos, a gente tira aí essa situação que vai envolver um duplo sentido aí, mas no caso a charge ela faz isso propositalmente para causar aí essa questão de comicidade, tudo bem? Aí a 2 diz o seguinte: a ponte alternativa que expressa a função sintática do termo destacado parece enfermo seu irmão. Então, enfermo é característica de seu irmão. Então, se eu coloco isso na ordem natural, ficaria: seu irmão parece enfermo. E isso aqui é um predicativo do sujeito. Por quê? Porque faz referência ao seu irmão, que é o nosso sujeito aqui no caso. Então vamos aí na questão 3. Então leia o poema a seguir e responda a questão. Retrato. Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem este olho tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Então, a cenário alternativo é que apresenta uma análise correta. Os termos calmo, triste e magro acrescentam circunstâncias de modo ao verbo ter. Então, na verdade, calmo, triste e magro é adjetivo, não advérbio, né? Então, não pode ser a. A oração que nem se mostra está sintaticamente ligada ao substantivo coração, caracterizando-o por essa oração. Portanto, essa oração exerce a função sintática de adjunta adnominal. Então, se está caracterizando o substantivo coração,
Trata-se então de um adjunto adnominal. Então, a B está correta aí nesse sentido. O verbo dar significa notar, perceber e classifica-se como transitivo direto, embora esteja ligado ao seu complemento por meio de preposição. Não, nesse caso aí o verbo dar ele é transitivo indireto, né? Porque essa proposição aqui complementa o sentido dele, tudo bem? O pronome pessoal se é recíproco e funciona como complemento do verbo mostrar. Não, o pronome se, nesse caso, tá aqui, eu não dei conta, deixa eu ver, nenhum lado, não tinha se você fosse, no prazo de frio, que nem se, né? Esse se, na verdade, não é um pronome pessoal, é um pronome oblíquo. Então, essa questão aí, a alternativa correta é a B aí, certo? Então, vamos aí para a questão 4. Essa questão tem um texto, eu não vou ler o texto todo, tá? Vamos já para o enunciado. Assinale a alternativa em que a função sintática exercida pela oração está corretamente indicada, tá? Então, medo que sintas como sou culpado, né? Então, no caso aí, adjunto adverbial. Então, na verdade, o verbo sentir é verbo transitivo direto, né? Quem sente, sente algo ou alguma coisa. Então, no caso, eu tenho um objeto aqui e não adjunto adverbial, tá bom? Custa ser irmão. E diz que é objeto direto. Não, na verdade, isso aqui é o sujeito, né? Tá só na ordem inversa. Então, ser irmão custa. Então, eu tenho um sujeito aqui, tá certo? Telegrama nasal anunciando morte. Adjunto adnominal. Tudo certo, então? Então, no caso aqui, anunciando morte, faz referência a telegrama, né? Então, se a gente trocasse por colocasse um pronome relativo, ficaria telegrama nasal que anuncia a morte. Então, que anuncia a morte faz referência a telegrama, então tem a função de adjunto adnominal. Então, essa C está correta, tá? E a D diz, medo só de sentir encravada. Então, medo de sentir, de te sentir, né? Então, no caso aqui, é, esse, esse trecho está completando o sentido desse substantivo abstrato. Então, no caso aí, eu tenho um complemento nominal e não um objeto direto. Tudo certo? Então, aí a questão 5. Assinale a alternativa em que apresenta uma análise inaceitável sintática ou semanticamente. O vocábulo melhor introduz uma espécie de retificação do que foi anteriormente abordado. E então está correto. Se a gente verificar lá, está dizendo, né? A noite inteira, direto, rápido, telegrama nasal, anunciando morte, melhor, tua vida. Então, na verdade, isso é uma retificação dessa afirmação aqui, né? Então, está correto aqui. Os dois pontos no verso 7 foram utilizados para introduzir a enumeração das características do mau cheiro. Então, vamos aqui. E a noite de sexta-feira, tal, isso é apenas o teu mau cheiro. Baixou em mim na viração, direto, rápido, telegrama nasal. Não está enumerando nada aqui, na verdade, né? Aqui só há uma constatação de alguns fatos, não enumeração de fatos, tá? Então, no caso, a B aqui que a gente marca, que é inaceitável sintática ou semanticamente. E a C diz, em culpado somos de pouca ou nenhuma irmandade, o termo destaca e complementa o nome que exerce função sintática de predicativo do sujeito, né? E é verdade. Então, nós somos o quê? A característica de pouca ou nenhuma irmandade. Então, predicativo do sujeito. O pronome demonstrativo este foi utilizado para marcar a posição do tempo presente em que se estabelece o diálogo, tá? Então, tá bem aqui, mais favela, tchau. Que este nosso papo está ficando tão desagradável, né? Então, eles vêm aqui desenvolvendo um raciocínio e para pontuar essa situação aqui no tempo, é introduzido aqui este pronome demonstrativo este, faz referência ao que está acontecendo neste momento aqui, enquanto talvez essas pessoas estejam dialogando. Tudo certo? Então, a 5 aí é
B de bola. Aí na C diz: na oração seguinte, você ficará tuberculoso de tuberculose morrerá. As palavras destacadas exercem respectivamente a função de adjunto adverbial na primeira. Não, eu tenho. Vamos logo na questão. Na verdade, eu tinha um predicativo do sujeito, que é característica de você, e, no caso, adjunto adverbial, porque morrerá é um verbo intransitivo. Então, essa aqui vai ser a condição que a pessoa vai morrer. Então, adjunto adverbial aí fica a letra C de casa. Pessoal, eu já, aqui da questão 7 é um texto bem grande aqui, então eu não vou ler esse texto, vamos já para o enunciado. Então, qual das seguintes opções apresenta a classificação sintática incorreta dos termos em destaque? Então, trago-te flores, né? Então, esse pronome oblíquo aí vai ter relação de objeto indireto, né? Que você traz algo, que no caso é flores, a alguém. E esse alguém vai ser substituído por esse pronome oblíquo te, que tem função de objeto direto, indireto. Então tá certo. Aqui venho e virei, pobre querida. Tudo bem, vocativo, né? Tá chamando a atenção dessa pessoa pobre querida. Então, vocativo. Da C diz, da terra que nos viu passar. Tudo bem? Sujeito. Tá? Quem viu passar a terra, este que faz referência à terra, então vai ter função de sujeito. Tudo bem? E a D diz existência apetecida, tá? E no caso aí diz que é adjunto, deixa eu ver aqui, só um momento, adjunto adnominal. E, porque no caso, se a gente for lá no contexto, tá? Aqui, ó, fez a nossa existência. Quem faz, faz algo ou alguma coisa. Então, eu tenho existência como objeto. E apetecida faz referência à existência. Então, nesse caso, eu vou ter um predicativo do objeto e não adjunto adnominal. Beleza? Então, são pensamentos idos e vívidos, faz referência a pensamentos, dando características. Então, adjunto adnominal. Então, a opção que nós marcamos aqui é a apetecida aqui na D. Tudo certo aí? E aí, gente, vamos continuar então aí na 8, mas eu reparei aqui que também é bem grande o texto, então vamos logo para o enunciado. Então, analise as proposições em relação à obra de Agosto de Rubem Fonseca. E é o texto. No fim, muito tranquilo, na referência 7, há uma oração com o predicativo do sujeito, pois tem-se a elipse do verbo estar, o que se constitui na figura de linguagem zeugma. Então, é isso mesmo. Quando a gente exclui um termo que já foi citado anteriormente, nós estamos usando a figura de linguagem zeugma. Então, essa é uma afirmação correta. A leitura do período. No bonde a caminho de casa de saúde de Dr. Eiras, o comissário pensava na entrevista que tivera momentos antes. Leva o leitor a inferir que se trata de um momento de introspecção do detetive Matos, tá? Então, se a gente observar lá na referência 5, né? No bonde, a caminho de casa de saúde de Dr. Eiras, o comissário pensava na entrevista que tivera momentos antes, ou seja, ele retoma a um pensamento de algo que havia ocorrido anteriormente a esta situação dentro do bonde. Então, é uma introspecção. Então, essa afirmação aqui está correta. Da leitura do período, como uma pessoa tão bonita podia ser doente, infere-se que para Matos a doença não pode estar associado à beleza. Então, essa afirmação é verdadeira, né? Que para ele, provavelmente pessoas bonitas não têm doenças, tá? A 4 diz: a narrativa mescla fatos e personagens verídicos com fatos e personagens ficcionais, o que traz mais veracidade à obra. Então, quando a gente inclui personagens que realmente são factuais a obras ficcionais, a gente com certeza vai trazer mais veracidade à obra, tudo bem? Então, essa proposição está correta. E em tomou meio litro de leite, a palavra destacada na morfologia, o numeral, deve concordar com o substantivo
a que se refere. Então, o substantivo aí é o quê? Litro. Tudo bem? Então, está correto aí. Tudo bem? E aí a alternativa correta é a E. Todas as afirmativas são verdadeiras. Gente, então a questão 9 também é bem grande, já vamos aqui para o enunciado. Em não lhe passou pela cabeça que pudesse ser ele o centro das atenções, os pronomes pessoais destacados exercem respectivamente a função sintática de, e aí eu tenho a opção C aí, né? Que é a junta de nominal e sujeito. Por quê? Porque lhe faz a função, ele na verdade substitui o pronome demonstrativo dele, né? Então, não passou pela cabeça dele. Então, dele está completando o sentido de cabeça, tudo certo? E faz referência no caso, cabeça. Então, se está fazendo referência ao substantivo, então, no caso, é o adjunto adnominal, tudo certo? E ele, né? Quem é que era o centro das atenções? Ele, então, tem função de sujeito, tudo certo? E aqui na 10, faça uma análise sintática da oração adiante e a seguir assinale as proposições corretas. A ordem, meus amigos, é a base do governo. Então, a ordem é sujeito simples e a base do governo é predicado nominal. Então, está correto, tudo bem? A expressão, meus amigos, é aposto não, vocativo, tá? E a 4, a, meus e a do governo são adjuntos adnominais, tudo bem? Porque faz referência à ordem. É verbo transitivo direto, não, é verbo de ligação. E a base do governo é predicativo do objeto, não, é predicativo do sujeito à ordem, tá? Então aí a gente vai ter a soma de 1 mais 4, que dá 5 aqui nesse resultado. Tudo certo? Assim a gente encerra a nossa correção aí e espero vocês na próxima aula, tá certo? Então, abraços e até mais.